Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e nesse vídeo vou comentar uma notícia que acabou de sair no portal Metrópolis, que o PDT terá candidato ao governo de São Paulo para dar palanque a Ciro. Eu vou tratar sobre isso, que tem gente que gostou da notícia, outros não gostaram. Vamos colocar a bola no chão aqui, tentar refletir um pouco sobre o que essa notícia representa, e eu tentei buscar algumas informações extras nas redes sociais. Mas antes de falar sobre isso, eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva no canal, ativa aí o sininho das notificações, compartilha nos grupos de Facebook, de WhatsApp. Eu não estou conseguindo mais compartilhar como eu compartilhava antes, por conta aqui de tempo mesmo, uma correria danada. Então, se você puder fazer isso por mim e pelo canal, eu fico muito agradecido. E também quem puder aí, né, comentar aqui embaixo o que tá achando, qual que é a sua opinião, enfim, isso é muito importante para que o nosso trabalho continue crescendo. Bom, pessoal, então foi divulgado pelo Metrópolis, lá na coluna do Guilherme Amado, que o PDT terá candidato próprio ao governo de São Paulo. Isso foi revelado para eles pelo presidente do partido, Carlos Lupe. A ideia é criar um palanque próprio para Ciro Gomes, candidato da sigla Presidência da República no maior colégio eleitoral do país, continuou destacando lá. E que o projeto envolve também uma candidatura ao Senado pelo PDT. O nome escolhido pelo partido para encabeçar a chapa será anunciado em cerca de 10 dias. O partido não está entre as principais forças do Estado e não conta com nenhum parlamentar oriundo de São Paulo. A deputada Tabata Amaral foi eleita pelo PDT em 2018, mas desde então deixou o partido e hoje está no PSB. Finaliza então a coluna lá do Metrópolis. Eu entrei em contato, inclusive, aqui com a assessoria do Antônio Neto, que é o presidente do PDT lá na capital de São Paulo, e estou tentando uma entrevista com ele e, quem sabe, inclusive, com o nome aqui que vai ser escolhido para o governo e também para o Senado. Então fiquem ligados que talvez o canal Politizando vai, enfim, trazer algumas outras notícias sobre isso. O Neto, que foi indagado nas redes sociais, enfim, sobre o fato do PDT nesse momento não ter nenhum nome expressivo para o governo. Ele respondeu o seguinte: a nossa candidatura será para ganhar e mudar São Paulo. O Lupe tem dito já há um bom tempo que o Ciro terá palanque em todos os estados. Naqueles que não conseguir ter algum tipo de aliança, como por exemplo se pretende ter em Minas Gerais, o estado que eu falo aqui, eu sou de Uberlândia, cuja prioridade é aliança com o Calil. Se não der com o Calil, vai ter que ter alternativa do próprio partido ou com outro nome. Isso acontece, o Ciro não pode ficar sem palanque nos estados. E aqui então em São Paulo está tendo esse avanço. E um ponto importante, será que o nome que for lançado daqui a 10 dias, mais ou menos, vai até o fim? Pode ser que não. Faz parte, todos os partidos apresentam os seus nomes e a partir daí as negociações tomam outro rumo, porque aí aqueles nomes que estão estabelecidos chamam o partido para negociar, e aí aquele pré-candidato ao governo pode entrar de vice de um outro, ou ocupando a vaga ali ao Senado numa outra aliança que, insisto, ofereça palanque para o Ciro. Então isso aqui pode acontecer não só em São Paulo, mas também em outros estados, e não só com o PDT, mas também com outros partidos. Recentemente, o PDT então recebeu 2 nomes importantes, mas não muito conhecidos no mundo político. Por exemplo, Sueli Vilela, a primeira reitora mulher da USP, concorreu à prefeitura de Ribeirão Preto, uma grande cidade do interior de São Paulo. Ela foi para o segundo turno, ela estava no PSB na ocasião, mas no segundo turno ela acabou perdendo. O outro nome recém-filiado ao partido é Mário Filho. Inclusive foi anunciado lá no site do PDT no dia 14 de dezembro da seguinte forma: o PDT de São Paulo filiou no último sábado, 11 de dezembro, então, o tenente-coronel Mário Filho, ex-comandante da Rota da PM, durante o 2º Congresso Estadual do PDT Axé, na capital paulista. O oficial da Segurança Pública, que também é sacerdote terreiro de Umbanda, reforça a mobilização trabalhista para as eleições de 2022. Então, aos poucos, o partido lá em São Paulo vai se movimentando. O Antônio Neto, enfim, que é o presidente, como eu disse, do PDT na capital, ele é pré-candidato a deputado federal e eu acho que ele tem grandes chances, sim, de ser eleito. O Lupe e o Neto, então, vão anunciar novos filiados? Sinceramente, não faço ideia. Mas, de fato, se for um nome muito conhecido, como alguns especulam nas redes sociais, por exemplo, né, Datena, que tem uma boa relação com o Ciro, mas que é muito inconstante, né? Ele acabou de sair do MDB o ano passado, foi para o PSL, ficou pouco tempo.
aí saiu, falou que ia para o PSD, não foi mais, aí agora já é especulado aí em outros partidos, e eu tenho dúvida se de fato o Datena vai entrar de vez para a política. Mas se for um nome muito conhecido, e como o Neto colocou aqui o nome para ganhar e mudar São Paulo, isso pode ser um complicador a mais para outros pré-candidatos, como o Márcio França, Guilherme Boulos e Fernando Haddad. Seria Aldo Rebelo também, que tem uma boa relação com Ciro Gomes? Não sei, vamos aguardar para ver aí se surge alguma novidade nesse sentido. Agora, é importante destacar o seguinte, William, mas e se não for um nome famoso, se não for um nome tão conhecido? Aí quer dizer que esse nome não terá chance? É claro que as chances diminuem. Se a gente for olhar para a pesquisa de São Paulo hoje, para o governo de estado, por exemplo, quem que se destaca lá? O Alckmin, que já muitos dão como certo que será vice do Lula, Haddad, Márcio França, Guilherme Boulos, esses 4 nomes despontam. Para o Senado, aí você tem vários cenários, né? Você tem o próprio Datena, que aparece liderando, o Sérgio Moro aparece em algumas pesquisas lá no Senado por São Paulo, aí você tem o próprio Márcio França, que é colocado para o Senado, o Guilherme Boulos também é atestado, aí para o Senado realmente é uma confusão danada. Só que não dá para a gente descartar a possibilidade de que, sendo um nome menos conhecido, que ainda assim esse nome consiga surpreender. Eu acho que em São Paulo a situação de uma possível surpresa é mais difícil para o governo. Para o Senado vai depender muito ali das construções e dos nomes apresentados. Mas não dá para negar que, dependendo da onda que surgir em torno da candidatura presidencial de Ciro Gomes, que um ou outro nome surpreenda não só no estado de São Paulo, como em outros estados. Vale lembrar, por exemplo, que aconteceu em 2018, que acabaram elegendo senadores e governadores que, há 8 meses das eleições, nem apareciam nas pesquisas. Então, é necessário considerar tudo isso. Agora, um ponto importante também que muita gente está questionando é se o fato de você lançar candidatura própria significa isolamento. Olha, neste momento não tem ninguém fechado com ninguém. Então, repito o que eu disse atrás, apresentar um nome agora eu acho que faz parte das negociações. Vale lembrar, em 2018, o PDT confiou até o fim no PSB. O que aconteceu? O PSB se acertou com o Lula, o palanque do Márcio França, que receberia Ciro Gomes, não recebeu, porque o PSB ficou neutro naquela ocasião, e o PDT teve que improvisar ali de última hora. O próprio Antônio Neto contou isso aqui na entrevista que eu fiz com ele, entrevista que eu fiz presencial lá em São Paulo, e teve que lançar o próprio Neto, candidato ao Senado, Marcelo Cândido, candidato ao governo, e Gleide Sodré sendo vice. Todos os 3 do PDT, mas com uma construção faltando 2, 3, 4 dias para oficializar a chapa. Então teve questão de material, teve toda uma estrutura que estava meio que preparada com o Márcio França, que teve que ser adaptada e modificada de última hora. Mesmo assim, o Ciro lá em São Paulo ficou com mais votos do que Geraldo Alckmin, por exemplo, que era até então governador do estado. E o PDT vai se articulando, dentro do possível, no Sudeste. Vamos fazer um apanhado rápido aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro, conseguiu lá aliança com o PSD do prefeito da capital, Eduardo Paes, que teve no Roda Viva agora uma participação muito boa. Esse partido, junto com o PDT, vai decidir, então, qual será o nome que vai concorrer ao governo do estado. Se é Rodrigo Neves, que eu acho que vai ser, ou Felipe Santa Cruz, que é o pré-candidato, por enquanto, do PSD. Em Minas Gerais, a preferência é Calil, não tendo o palanque do Calil para o Ciro subir. O PDT, inclusive, vai tentar indicar ali, por exemplo, o candidato ao Senado. O PDT vai ter que ter uma outra alternativa aqui no estado. No Espírito Santo, o Ciro esteve recentemente reunido com Renato Casagrande, que apoiou o Ciro Gomes em 2018 e recebeu do Ciro apoio. Renato foi eleito em primeiro turno e eu acho que por lá vai ficar assim no palanque de Renato Casagrande. E em São Paulo, a gente vai ter que aguardar aí em torno de 10 dias, como o Lupe prometeu ao Metrópolis e o Neto reforçou nas redes sociais, para saber quais são esses nomes que o partido vai apresentar neste momento aí como pré-candidatos ao governo do estado e também pré-candidatos ao Senado lá por São Paulo. Então, meus amigos, é isso, e qualquer grande novidade sobre isso, eu vou ficar bastante atento, eu trago para vocês aqui no canal Politizando. Valeu e até o próximo vídeo.